Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES da segunda fase de 2024.2 na disciplina de Física. Mas antes de a gente partir aí já para a resolução da questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 9 diz o seguinte: um pêndulo simples ideal de comprimento Lzão e período T é deslocado formando um ângulo θ com a direção vertical em sua posição mais extrema. Após ser liberado, o pêndulo se desloca até a extremidade oposta. Assim, pode-se afirmar corretamente que a velocidade vetorial média do pêndulo, ao deslocar-se de uma extremidade à outra de sua trajetória, Então, pessoal, inicialmente eu vou fazer aqui o nosso pêndulo. Aqui seria exatamente o comprimento do pêndulo. Aqui seria a massa. Estou fazendo aqui de um formato circular, mas poderia ser qualquer formato. É só para a gente indicar aí exatamente a massa desse objeto que a gente está tratando. Ele no problema ele menciona ainda que nós temos um determinado ângulo que ele chamou de θ em relação à vertical, e aqui nós vamos ter exatamente o nosso ângulo, e ele disse, como já foi mencionado, exatamente sendo θ. E aqui é o nosso ângulo, como já mencionado no problema, exatamente sendo θ. Aí ele fala no problema que ele vai se deslocar o pêndulo de uma extremidade à outra. A gente vai dizer que essa aqui é a extremidade inicial e ele vai até o outro lado, que vai ser exatamente a nossa extremidade final. Daí, pessoal, o que ele menciona também? Que ele fala a respeito da velocidade vetorial média. É isso que o problema quer saber. E aí, quando a gente fala da velocidade vetorial média, significa que a gente vai trabalhar com deslocamento vetorial. Lembrando a vocês que a velocidade média vetorial é dado pelo deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo. E aí, o primeiro detalhe aqui para a gente poder tentar resolver esse problema é o fato seguinte: o que é o vetor? Uma semi-reta, né, que liga o ponto de início ao ponto de fim da trajetória. Então, nós vamos ter que o deslocamento vetorial dele seria exatamente esse carinha aqui, ó. Esse é o nosso ΔS vetorial. Mas quem seria esse ΔS vetorial? Aí ele disse no problema que o comprimento do fio ele é Lzão, então tá aqui ele, e aqui é o deslocamento que a gente não sabe, vamos chamar de x. Aí você pode reparar que se é x de um lado, também é x do outro, porque ele vai de uma extremidade à outra. Então aqui seria o nosso ponto exatamente final da nossa trajetória. Aí, se a gente observar isso aqui, forma um ângulo de 90, então significa dizer que obviamente isso aqui vai ser o nosso triângulo retângulo. E aí, qual a relação trigonométrica que a gente pode utilizar que vai envolver exatamente o nosso x e o nosso L? Lembrando a vocês que o x é o cateto oposto, né? Porque está em frente ao ângulo θ, e o L é exatamente a nossa hipotenusa. Então, para isso, a gente utiliza a relação do seno de um ângulo. Então, o seno do ângulo, que no caso aqui é o seno de θ, vai ser exatamente o nosso cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o Lzão. Aí o denominador do seno de θ vale 1, a gente multiplica então isso aqui em cruz, aí nós vamos ter x vezes 1, que dá x, igual a L multiplicado pelo seno de θ. E aí o ΔS, que é o nosso deslocamento vetorial em módulo, ele vai ser exatamente 2x, não é verdade? Desse ponto aqui até esse ponto bem aqui. Então, se o x é exatamente o L vezes seno de θ, então nós vamos ter que o módulo do vetor ΔS vai ser igual a 2 vezes o L vezes o seno de θ. Com isso já descobrimos quem era o nosso deslocamento vetorial. Então, o módulo do vetor velocidade média vai ser exatamente igual ao ΔS, que é 2 vezes o L vezes o seno de θ, dividido pelo ΔT. Mas quem é o ΔT? O ΔT é esse intervalo de tempo aqui, ó, que ele partiu do início ao fim. Mas na questão ele mencionou que o tempo que nós temos aqui é o período, que é o tempo que ele vai e volta durante a trajetória. Então significa dizer que o período aí seria 2 vezes o ΔT, já que o ΔT seria só o tempo de ida. Ou
a gente pode dizer que o nosso ΔT, ele é nada mais nada menos do que a metade do período. E aí, sendo isso verdade, nós vamos ter aqui então o período dividido por 2. Logo, a velocidade vetorial média vai ser exatamente igual. Repete a fração de cima, que é o 2 vezes L vezes seno de θ, e multiplica pelo inverso do de baixo, que é o 2 sobre o t grande. Aí, com isso, nós vamos ter que a velocidade vetorial média vai ser exatamente igual a... Como aqui não tem denominador, subentende que vale 1, aí multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 2 dá 4. Aí vai ficar 4L vezes seno de θ, tudo isso dividido por t grande. Ou seja, o nosso item correto, gente, a gente pode já reparar que é exatamente o item A. De muito amor no tuntum de cada um de vocês, beleza aí, pessoal? Com isso, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenha lhe ajudado e, acima de tudo, que você possa ter entendido um pouco mais da física. Mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí teu comentário que eu irei responder, beleza? Então, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!